Olá, eu sou José Bezerril e esse é o canal Longevidade Taoísta. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as relações entre medicina chinesa e taoísmo. Você é uma das pessoas que se pergunta se a medicina chinesa tem alguma relação com o taoísmo? Se responde que sim, você sabe qual seria essa relação? É isso que eu pretendo responder nessa postagem. Será que a medicina chinesa é uma religião ou prática espiritual? Obviamente não. Na verdade, ela é um saber médico tradicional. Quer dizer, um conhecimento sobre saúde e doença. Por isso, não é preciso ser religioso ou ter um caminho espiritual para praticar medicina chinesa. Basta ter uma formação adequada na sua teoria e prática. Para ser paciente dela, basta querer receber seus cuidados de saúde. Não é importante se você é religioso ou ateu, o efeito da medicina vai ser o mesmo, porque não é um efeito placebo, você não precisa acreditar em acupuntura, acreditar em medicina chinesa ou em Qi. E isso fica evidente quando nós notamos que nós podemos, por exemplo, fazer despertar uma pessoa desacordada ou beneficiar a saúde de alguém que está desmaiado ou dormindo e ainda por cima tratar também animais com métodos como a acupuntura, que obviamente não estão sujeitos a nenhum tipo de crença. Existe uma resposta que é do organismo, porque existe um conhecimento sobre como o corpo funciona, e isso que está expresso na medicina chinesa. Por outro lado, historicamente, na China, houve monges taoístas e budistas que aprenderam e praticaram medicina. Isso fez parte da sua formação e das suas atividades em benefício da comunidade. Saber medicina é um ofício, permite você ter uma profissão para ganhar o próprio sustento. Também é uma oportunidade para servir os demais e aliviar o seu sofrimento. Em particular, como o taoísmo é nativo da China, ou seja, é uma tradição irmã da medicina, nasceu na mesma civilização, em certos contextos e momentos históricos, houve um importante intercâmbio com a medicina chinesa. E isso é o que eu vou explicar a seguir. Mas antes, eu queria conversar um pouco sobre o taoísmo. O taoísmo é uma religião? Sim e não. Depende do que definimos como taoísmo e como religião. Em primeiro lugar, o próprio conceito de religião é um tanto problemático para caracterizar espiritualidades tradicionais asiáticas, porque ele foi elaborado por estudiosos ocidentais, normalmente cristãos, que tinham como modelo as instituições, símbolos e práticas das religiões monoteístas, ou seja, do cristianismo, do judaísmo e do islã. Então, tradições como o taoísmo, como o budismo, não se encaixam muito bem na definição normalmente que nós temos de religião nas ciências humanas ocidentais. Agora, por um lado, um estudioso importante como Isabelle Robinet afirma que essa oposição entre um taoísmo filosófico e religioso foi uma invenção ocidental, provavelmente dos missionários cristãos na China, que gostaram da filosofia, mas não das práticas religiosas chinesas. Uma outra autora relevante, Livia Con, define o taoísmo como a religião originária da China antiga. Mesmo assim, se nós seguimos essa linha de interpretação de que o taoísmo é uma religião chinesa, tipicamente chinesa, também é preciso diferenciar o taoísmo da mera religião popular chinesa, que se relacionam, mas não se confundem, como explica um outro estudioso, Christopher Skipper. Por outro lado, do ponto de vista taoísta, meu primeiro mestre, Liu Pailin, enfatizou, ao dar os seus ensinamentos, que eles representavam a essência da civilização chinesa e que não tinham nenhuma conotação religiosa. Ele não ensinou um taoísmo sacerdotal, de divindades, templos e rituais. Em vez disso, a sua linhagem combinava 3 pilares: medicina, arte marcial ou artes de movimento e o caminho da iluminação, a parte contemplativa, meditativa, de alquimia interior taoísta. Ele falava de uma espiritualidade que emerge da nossa apreciação dos segredos da natureza e que se manifesta como nosso potencial inato
de conexão com o Tao, o estado natural. De modo semelhante, a linhagem taoísta Kunlun Xianzong, da qual eu sou discípulo, se define como prática do Tao, como Tao Gong, e não como religião taoísta, Tao Jiao. Então, contrariando os eruditos, né, os estudiosos e estudiosas ocidentais, há vozes também dentro da própria China que fazem essa diferença. Dito isso, qual é então a relação entre medicina chinesa e taoísmo? Bom, de fato, tem vários pontos de conexão. São dois campos distintos, mas que tiveram trocas muito frutíferas ao longo dos séculos, até milênios. Em primeiro lugar, a filosofia que nos informa a compreensão médica da natureza, do corpo humano e da própria vida, é de base taoísta. A natureza é vista como um fluxo de alternâncias e combinações de yin e yang e do qi dos 5 movimentos: madeira, metal, água, fogo, terra. O corpo humano é entendido como um pequeno universo que é regido e formado pelas mesmas forças que a grande natureza, em vez de estar separado delas. Como eu falei antes, quando discuti em outro vídeo os fundamentos da medicina chinesa, eles são os mesmos de todos os conhecimentos tradicionais chineses, não só os da medicina, mas também da geomancia, da arte marcial, da estratégia militar, da arquitetura, da arte do governo, da astrologia, entre outros. Em todos esses casos, nós estamos falando de filosofia Yin e Yang, teoria dos 5 movimentos. Assim, a cosmologia taoísta oferece essa linguagem para expressar os fundamentos da medicina chinesa. Os ciclos naturais, os processos fisiológicos, a saúde e a doença, tudo isso é descrito com esse simbolismo de Yin e Yang e 5 movimentos. Outro ponto é que as práticas taoístas de longevidade, como os exercícios de meditação, Taoyin e Qigong, foram incorporadas ao repertório da medicina chinesa como forma de prevenção e tratamento. Inclusive, existe hoje na China hospitais dedicados inteiramente ao tratamento utilizando Qigong, por exemplo. Além disso, as pesquisas da alquimia taoísta em busca do elixir da imortalidade também contribuíram com algumas substâncias consideradas remédios superiores porque favorecem a longevidade. Posteriormente, essas substâncias, que foram descobertas pelos taoístas, foram incorporadas à farmacopeia da medicina chinesa, como o cogumelo Lindi, o Ganoderma lucidum, a raiz Huanqi, o Astragalus membranaceus, a fruta Gochitsu, o famoso Goji-berry, Lycium barbarum, entre outros. Paralelamente, o conhecimento médico informou também o desenvolvimento das práticas taoístas. A elaboração dos exercícios para a longevidade, das técnicas de alquimia interior, entre outras coisas, se beneficiou bastante do conhecimento médico. De fato, muitos exercícios de Qigong que são populares hoje em dia, como por exemplo a série Baduanjing, 8 peças de brocado, demonstram que seus criadores possuíam uma profunda compreensão da medicina chinesa. Não é à toa que esses exercícios foram incorporados não só como uma espécie de ginástica, educação física, como prática espiritual taoísta, mas também como recurso da medicina chinesa para prevenção e tratamento. Concluindo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas essas coisas conversam. Medicina chinesa não é taoísmo, taoísmo não é medicina chinesa, mas existe uma interação, uma contribuição recíproca dos dois campos. Isso não quer dizer que quem pratica medicina chinesa seja taoísta, obviamente. Como eu disse antes, medicina chinesa é um conhecimento médico tradicional que tem o objetivo de nutrir e prolongar a vida e que independe de religião. Além disso, ou por outro lado, nem toda pessoa que se considera taoísta é especialista em medicina chinesa. Nas linhagens que eu pratico, esse é um estudo considerado importante, mas não é sempre assim.
No caso, não é o único estudo, né? As outras artes tradicionais também são valorizadas. O que define ser taoísta, na verdade, é receber os ensinamentos sobre um caminho de vida, voltado para a realização do estado natural, do Tao, e reconhecer em Lao Tse o primeiro mestre do Tao. O que define alguém ser um médico chinês, um acupunturista, é conhecer as teorias e os métodos da medicina chinesa e saber aplicá-los, sobretudo nesse contexto clínico. Então são duas coisas diferentes, mas que se agregam, que se somam mutuamente, mas não dependem uma da outra para existir. No nosso próximo vídeo, nós vamos conversar sobre o conceito de saúde na medicina chinesa. Abraço, até breve.